Oi, Du, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou conversar com o Eduardo Passadori. A gente vai falar um pouquinho sobre propósito, sobre os valores das empresas, sobre como funciona, o que é, para que existe. Eu só tô esperando o Du entrar aqui na live pra gente começar a conversar. Oi, Ju. Oi, Du. Du, eu tô te mandando a solicitação, mas você não tá aceitando. Gente, eu acho que tá dando algum erro com o Du, porque eu tô enviando a solicitação e ele não tá respondendo. Tá dando aqui que tá dando. Ah, foi. Tava com um desafio aqui, não sei o que tinha acontecido, mas estava tentando e não conseguia também. Mas que bom que agora Não, deu. não, tudo certo. Vamos Então, lá. eu tava falando aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre os valores, sobre o que são, o que é. E aí eu queria entender, assim, como surgiram esses valores, o que é isso, como que funciona. A maioria das empresas, Gabi, elas possuem, né, dentro do memorando, dentro da política de empresas dela, três coisas. Sempre, há muitos anos já se trabalha com missão, visão e valores. E valores, ele é o alicerce para todos esses outros processos acontecerem. Então, quando as pessoas têm dúvida do que fazer, qual que seria o caminho mais indicado para a pessoa seguir, ela se pauta dentro dos valores, se é ético ou se não é, se aquela empresa ela preza por aquilo. Então, é o que a empresa valoriza dentro de uma série de conjuntos que a sociedade às vezes trabalha de uma forma, mas que para ela tem uma representação, tem um significado um pouco diferente. Então existem os valores organizacionais. Mas todos nós temos os nossos valores pessoais. Nós também somos forjados por valores. Ou por formação, porque os nossos pais, ou por quem nos criou, trouxe essa referência para a gente valoriza algumas coisas mais do que outra, ou por formação do seu próprio caráter, por suas escolhas, por situações que você se deparou, por questões que sofreu. E normalmente o nosso caráter dizem que é formado até os nossos 7 anos. Eu acredito que a gente vai em desenvolvimento aí a pelo menos até os 21 anos, onde a gente atinge de fato uma maturidade firme com relação a valores, a propósito, ao que você acredita. Então eu acredito que depois desse tempo é que a gente de fato consegue ter muito mais claro isso. Então, valores é um pouco disso tudo, assim, valores pessoais e valores organizacionais, eles se misturam muito hoje em dia. E cada vez mais a gente vem trabalhando como que os meus valores podem estar congruentes com a organização que eu estou, ou vice-versa, né? E o quanto que essa empresa, ela de fato toma decisões pautadas nos seus valores. E a gente tem visto que as empresas de maior sucesso possivelmente são aquelas
que elas de fato trabalham, praticam tanto com os seus colaboradores quanto com os seus clientes os valores que eles estampam normalmente na parede, em algum canto. Então é isso, é um Certo. pouquinho da história, assim. E o que exatamente os valores expressam, assim, principalmente os valores organizacionais? Eu gosto muito de um exemplo, eu gosto do Ken Blanchard, ele trouxe, foi uma das primeiras referências onde me ajudou a entender sobre valores, sobre propósito e o quanto que isso é importante dentro de uma organização. E ele trouxe um exemplo que é conhecido da maioria, se não de todos, né, que é a Disney. A Disney possui alguns valores, mas ela possui alguns valores que são principais, que são os maiores, que são mais fortes, onde a pessoa ela consegue tomar decisão pautada nos valores. E esse exemplo que ele traz no livro Liderança de Alto Nível, onde tem essa analogia com relação à Disney, ele traz, existem vários valores que a Disney tem, mas são dois principais. Um deles é diversão, proporcionar diversão e entretenimento para a família, e o segundo é a questão de segurança. E aí, quando um colaborador, algum personagem está interagindo, entretendo com alguém, ele não pode ter dúvida de qual que é o valor principal da organização e nem quais são os valores. Então, por mais que ele esteja exercendo, por exemplo, o entretenimento, divertindo a família, divertindo alguém, se alguém grita socorro ou ele vê alguma situação de perigo, ele sabe que nos valores da Disney, segurança vem em primeiro lugar. E aí ele vai buscar essa correlação, vai fazer o que precisa ser feito para que as pessoas tenham segurança. Então, o valor, além de ser bonito, ele auxilia ou facilita para que as pessoas tomem decisões em momentos difíceis, sem nem pensar. Por quê? Porque o valor tem que estar muito incutido nessa pessoa, ela tem que estar enraizado para que ela responda de acordo com os valores ou da empresa ou dos valores pessoais. Certo. Então, os valores, eles têm uma ordem de relevância. Tem sempre o Para todo valor que vai mundo. ser maior. Tem, tanto pessoal quanto organizacional. E é por isso que muitas vezes a empresa parece ser aquela empresa ideal para a pessoa, ela tem algum valor que tem em sintonia, tem congruência com aquela empresa, mas por algum motivo ela acaba saindo de lá. Fala, puxa, fiquei chateada, não concordo com a decisão. Por quê? Possivelmente o primeiro valor dessa pessoa seja diferente do primeiro valor que a organização vem praticando. E aí tem um conflito de valores e as pessoas acabam deixando. Óbvio que antigamente isso não era dessa forma, né? Era um pouco mais... As pessoas passavam por cima das suas vontades próprias, mas hoje, cada vez mais, com a geração Y, millennials e assim vai, as pessoas estão muito mais preocupadas com valores, com propósito, com relevância, com significância. Então, as pessoas elas tomam decisões muito mais pautadas no que ela valoriza do que propriamente do que o ambiente vem trazendo. Então, essa é a importância e sim, tem uma hierarquia, tanto pessoal quanto organizacional. Certo. E como a gente chega nos valores? É diferente chegar no valor pessoal e chegar num valor organizacional da empresa? Existem diversas formas, né? Nós normalmente já tomamos decisões pautadas nos nossos valores. Nós só não temos clareza de quais são eles. Vamos só pensar, todo mundo em algum momento da vida teve alguma encruzilhada, que ela tinha que tomar um caminho ou outro. E ela tomou uma decisão. E essa decisão que ela tomou foi pautada em algum valor que ela tem. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender ou dar nome para esse valor. Mas ela tomou a decisão naquele momento, naquela encruzilhada que ela se encontrava, por algo que ela valoriza mais do que outra coisa. Dizem que a cada escolha é uma renúncia. E é isso. A gente renuncia aspectos que a gente não valoriza tanto e a gente escolhe aspectos que nós valorizamos um pouco mais. Então, qual é a forma de descobrir? Não existe segredo, né? Eu acho que a gente tem que listar, é uma das formas, listar nomes, listar valores, listar o que nós acreditamos que nós somos, e listar tudo. E ir eliminando por questões de critério. Poxa, se eu tivesse numa situação X ou Y, eu tomaria qual decisão? Qual caminho eu escolheria?
E a gente vai eliminando até que a gente consiga chegar num consenso. Mas essa não é a única dinâmica. Eu costumo usar duas dinâmicas. Existe até na internet, uma das formas é a dinâmica da ilha. Eu acredito que até o Jerônimo Telme, por exemplo, ele tem essa dinâmica, a dinâmica da ilha num vídeo de YouTube, eu já assisti em algum lugar. Eu só não usaria essa dinâmica sozinha, porque eu acho que ela é ela não é tão complexa quanto fazer um estudo e um complemento com outras análises. Então, eu gosto de juntar duas ou três formas de conversar, de entender de valores e também perguntar para as pessoas próximas, porque elas também conhecem a nós, mas não que eles sejam os principais, né? Mas que a gente também consiga discutir isso. Então, são duas ou três formas aí. Talvez uma dinâmica da ilha, talvez listar nomes, valores, ponderar o que você eliminar, fica com cinco ou com três valores. Aí você junta uma dinâmica com outra, vai ficar com outros tantos, elimina mais alguns. O ideal é que você tenha aí de 3 a 5 valores claros de quais são eles. E tão importante quanto saber quais são os valores é elencar qual é o grau de importância que você dá para eles. Então é uma sugestão aí para que as pessoas possam fazer. Entendi. A Ju está perguntando se os valores podem mudar com o tempo e se em uma empresa é possível se rever os valores ou, uma vez escolhidos, eles são eternos. Olha, nada na vida é eterno, né? Eu acho que tudo é mutável, mas os valores eles são muito fortes, ele é algo que é construído. Então, algumas pessoas dizem que eles não mudam dentro de uma organização, mas o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem, a equipe muda. Então, eu acredito que eles possam ser revistos, mas dificilmente, se você tem 5 valores estampados, você vai mudar os 5. Um ou outro, no máximo, você deve repensar e aí sim talvez traga algum conceito diferente, alguma coisa que naquele momento ele faça sentido. Mas não que esse valor ou esses valores que eles saem daquele hall de 5, eles vão deixar de acontecer ou de existir dentro da empresa. Eles ainda são valores que foram trabalhados, que foram vividos durante muitos anos. Eles precisam fazer parte ali. E aí o que algumas empresas também criam, além dos valores, né, são o credo, a forma de aplicar, o que é o valor para ela. Então, às vezes, esses valores que são substituídos, eles muitas vezes também eles entram numa forma de apoiar um outro valor. Ah, integridade. E aí, integridade, mas eu tinha um segundo valor que é honestidade, tanto pessoal quanto organizacional, valores importantíssimos, mas honestidade talvez faça parte de integridade, e aí eu posso simplesmente ter integridade e dizer, em todas as nossas condutas com clientes ou com nossos fornecedores, nós somos honestos, e aí é uma forma da gente também trabalhar um pouquinho esses valores que talvez saiam. Ah, entendi. A Ju está fazendo outra pergunta. Como, na sua opinião, os clientes da Qualivetes conseguiriam nos dizer se eles nos enxergam alinhados aos nossos valores? A, a, primeiro que a Qualivetes agora começa a trabalhar com valores mais claros para ela mesma. Mas não significa que não tinha esses valores claros. A empresa ela já tinha uma conduta, já tinha uma cultura organizacional. E normalmente a cultura ela é feita com base nos seus valores, no que ela acredita, no que ela valoriza. Então, o nível de exigência, por exemplo, a Qualiverts com relação ao atendimento ao cliente, ao que ela faz, o como ela faz, a entrega, toda a integração de vários profissionais para tratar de um animal. Então, o tutor, ele normalmente percebe quais são os valores de acordo com as ações que são tomadas, as respostas. Quando uma empresa tem um problema, um cliente tem um problema, quais são as soluções que essa empresa traz? E isso diz muito de quem ela é, diz muito dos valores que ela tem. Então, essa é uma forma bem importante aí com relação a isso. Entendi. Voltando um pouquinho, a gente escuta muito hoje em dia falando sobre missão, valor, visão. Você até comentou quando a gente começou a live. E eu queria entender quais são as diferenças entre esses conceitos. Tá. Eu hoje trabalho
não missão, mas a gente pensa sobre propósito. O que dá um pouco na mesma, que é qual é o legado que essa empresa vai deixar, qual é o caminho que ela traz, qual é a missão dela, qual é o propósito dela existir, o porquê ela faz o que ela faz. Então tem esse conceito de buscar a razão. E muitas vezes a gente não consegue traduzir em palavras tão bonitas o porquê eu faço o que eu faço. Ah, eu faço porque eu gosto, eu faço... Mas se a gente for entender o cerne da questão, possivelmente tem alguma ideologia por trás, tem alguma vontade de deixar algo maior dentro dos atendimentos ou por meio da empresa que isso consiga se propagar durante muitos anos. Então, esse é o conceito de missão, propósito, que são muito correlacionados. Os valores, eles são as características, o que a empresa ela seleciona ou entende que é muito mais importante do que outras. Existem pessoas que valorizam o sucesso, outras que o relacionamento. E aí coloca o cliente acima dos seus colaboradores, outros colocam os seus colaboradores acima. Enfim, o valor é a questão, são as características que as empresas elas colocam um peso maior e tem a sua política com base nisso. Então, quando tem que tomar alguma decisão, poxa, eu vou para um caminho ou eu vou para o outro? Na Disney, poxa, eu continuo atendendo essa pessoa que está se entretendo aqui ou eu paro o que eu estou fazendo e vou para a segurança? Então, os valores eles servem de balizadores para a gente tomar boas decisões. E visão, que algumas empresas utilizam, é com relação a onde eu quero chegar. Qual é o tamanho, o que eu quero impactar, o que eu quero trazer. Qual final do ano de 2021, e algumas pessoas, algumas empresas trabalham com 5, com 10, com 50 anos para frente. Então, qual é a visão, qual é aonde eu quero chegar com a minha empresa? E aí tem que ter ser um pouco mais visionário mesmo, para colocar uma estrela guia e a pessoa conseguir trabalhar dentro da organização com base nos seus valores, com base no seu propósito, alcançar aquela trajetória que ela desenhou. Então, de uma forma resumida, é um pouco isso, o que são missão, propósito, valores e visão. Tá. E você já falou um pouquinho sobre facilitar quando os colaboradores ou as pessoas que fazem parte da empresa têm os mesmos valores que a empresa em si. Mas qual é o nível de importância disso? Realmente, nossa, é essencial que essa pessoa tenha o mesmo valor ou não? Isso pode ser mudado, pode ser moldado. Quanto mais congruência, mais a pessoa vai se identificar. E aí, se nós olharmos para as pessoas que elas... Se a gente falar de Google, é muito simples, né? Ah, porque as pessoas são inovadoras, mas a maioria das pessoas gostariam de trabalhar lá. Só que existem pessoas que não se identificam com o modelo deles. Porque por mais que eles sejam livres, no sentido de local físico, vestimenta e algumas questões, eles são muito rígidos com a entrega, com o resultado, com foco no que precisa acontecer. Então tem prazo, existem cronogramas e algumas pessoas não se identificam. Então, quanto mais aderência, mais aquela pessoa consegue ficar naquela organização feliz, porque tem uma identidade maior. Mas não é regra, eu não preciso compactuar de todos os valores da empresa, de todos os meus valores sejam congruentes. Mas quanto mais feliz ou mais identificação essa pessoa vai ter. É por isso que algumas pessoas ficam pouco tempo na organização e outras ficam tanto tempo dentro da organização, porque tem essa sinergia, tem essa congruência muito grande. Fez sentido? Você está vendo Fez, perguntas, fez. né, Gabi? Não, é porque deu uma travadinha aqui em você, mas não, no final eu super entendi, sério. A Ju também está perguntando aqui se os valores podem ser moldados, se ela consegue trabalhar o valor desejado no indivíduo ou numa corporação. Olha, qualquer mudança ela é muito desafiadora. Se nós falarmos de competência, quando eu vou desenvolver uma competência, a gente já está falando de um nível diferente de valores. Por quê? Porque valores é mais ou menos como uma crença onde eu desenvolvi durante toda a minha vida. Ou porque eu vi os meus pais quando eu tinha 2 anos, 5 anos, e aí ao longo do tempo eu vim
acreditando nisso, eu vim valorizando esse aspecto. Para eu mudar algo que eu tenha hoje, ao longo de toda a minha vida, acreditado de uma forma, é muito, mas muito difícil eu mudar esse conceito. É por isso que a reabilitação de presos, a reabilitação de pessoas que cometem alguma infração, que elas não estão congruentes com a sociedade, a reabilitação dela é muito difícil, porque ela tem que mudar o convívio, o que ela acreditava, o que surgiu. Então, é possível? É possível, mas é muito difícil. Depende muito dela e de muito esforço para que tudo isso aconteça. Diferente de mudar um comportamento, de mudar uma atitude. E que mesmo assim é muito difícil também, né? Alguns Sim. estudiosos, quando falam para mudar um hábito, você precisa de pelo menos 21 dias seguidos. Alguns falam para você transformar isso, precisa de X horas para que você consiga um bom desempenho. Então, se a gente está falando de atitude que é muito menor do que competência, que é menor do que crenças e valores, o trabalho ele é muito mais forte para poder mudar. Mas eu aqui, como uma pessoa que acredita no desenvolvimento, que acredita nas pessoas, eu acredito sim que é possível, mas é muito difícil, tem que trabalhar. Certo. E como que a gente faz para manter a equipe alinhada com os valores da empresa? A empresa ela sempre vai ter esse desafio de trabalhar, de criar dinâmicas. Hoje fala-se muito de gamificação. Então, a recompensa, ganhar pontos, brincar um pouquinho com os valores. Essa eu diria que é a forma mais interessante e atrativa hoje de se brincar com valores e reforçar com relação a isso. Mas de nada adianta a empresa divulgar nas redes sociais, a empresa trabalhar isso com alguns materiais, gamificar, se na primeira decisão um líder, um gestor, a pessoa que está instalando essa cultura e os valores, ela tomar uma decisão contrária ao que ela mesma está pregando como organização. Então, a congruência e o exemplo, eu acredito que seja o meio mais eficaz para que seja reconhecido, tanto pelos colaboradores quanto pelas pessoas que também buscam essa empresa como fornecedora dos seus serviços ou produtos. Ela precisa reconhecer e ver que, de fato, as pessoas elas são íntegras e praticam os valores que elas trazem. Certo. E a Ju está fazendo outra pergunta. É importante que a equipe participe da construção da listagem dos valores? É imprescindível ou é algo que pode ser simplesmente imposto pela liderança? Ela é possível a liderança criar, desenvolver e aí sim repassar para os seus colaboradores, mas é óbvio que quando existe a criação, a cocriação, ela tende a ter mais eficácia, porque a gente está respeitando já os valores envolvidos. Mas existem organizações que são improváveis ou impossíveis até de fazer esse trabalho com toda a equipe. Imagina uma empresa que tem 2.000 colaboradores, se ela for perguntar para todo mundo, é um trabalho que não chega à conclusão num tempo hábil, num tempo que dê para amarrar essas pontas. Então, às vezes, a empresa ela precisa tomar algumas decisões. Agora, se ela puder envolver gerentes, coordenadores, diretores dentro desse processo, mais interessante que ela vai ter representações dessas outras pessoas e assim tomar boas decisões também. Mas isso eu acredito que seja para tudo na vida, né? Ou dentro da organização. É, propósito, valores, metas, objetivos. Quanto mais você estiver alinhado, quanto menos aquela pirâmide que a gente via antigamente dentro da estrutura muito grande, a mudança tende a ser mais flexível, mais rápido, decisões mais assertivas. Então, eu acredito que consiga sim, mas, enfim, como tudo na vida, dá bastante trabalho. Tem várias perguntas aqui. A Mari está perguntando como são escolhidos os valores de uma empresa, se é com base nos fundadores, líderes ou colaboradores. Também não existe uma única forma de se chegar nos valores. Normalmente, os fundadores trazem os seus valores principais, mas não adianta só falar dos valores principais da pessoa se não tem congruência com a organização. Vamos falar do Qualivetes. Eu tenho, para mim, a BU tem valor, por exemplo, de integridade. Cabe, ok. E aperfeiçoamento contínuo?
cabe na Conivetes? Até cabe, mas alguma coisa correlacionada à saúde talvez faça mais sentido do que desenvolvimento. Então, cada empresa tem que ver também o que ela quer entregar e a forma que ela quer entregar. Normalmente, a empresa vai pensar nos seus valores quando ela já existe, quando ela já desenvolveu algum trabalho. Aí é só olhar. Dentro de uma decisão, o que a gente valorizou? Dentro de uma encruzilhada aqui, a gente estava com problema com o cliente. E essas discussões, elas são saudáveis para a gente encontrar os valores da organização. E se for no começo, vou pensar nos valores na concepção, essa pessoa que está criando essa empresa, possivelmente ela já teve alguma experiência dentro da área de atuação. E o que é importante para aquela pessoa dentro daquela área de atuação? E aí começa-se a pensar sobre os valores dessa organização. Entendi. A Ju também mandou outra pergunta aqui. Aqui nós temos elencados também os comportamentos. Eles são necessários para que os valores existam? Ou posso ter os valores e não ter os comportamentos pré-estabelecidos? Pode ter só os valores. Agora, quando eu tenho um comportamento atrelado ao valor, eu esclareço para todo mundo o que aquele valor quer dizer. Porque às vezes pode ter, cada um ter uma interpretação diferente. Então, quando eu trago o comportamento, eu deixo claro o que eu espero com relação àquele valor. Então, sim, ele é importante ter, ele reforça, mas ele não exclui quem tenha só valores. Quem tem o valor e pratica, ele também pode ter uma cultura forte, ajuda as pessoas a tomarem decisões. Mas quanto mais claro, melhor é para que todos tenham o mesmo entendimento e as mesmas atitudes perante o cliente ou perante uma decisão que tenha que tomar. Certo. O que mais? Tem outras perguntas aqui, então eu vou te fazer. Você diria que os clientes, mesmo que inconscientemente, tendem a compartilhar de um ou mais dos valores de uma empresa quando há uma identificação com a mesma? Sim, provavelmente. Ela tenha bastante identificação. E ela talvez enxergue algumas características que nem a própria empresa talvez esteja enxergando. Reconhece que faz tão parte do nosso dia a dia, a empresa ela reage e tem a cultura instalada que às vezes ela nem pensa para responder e a pessoa fala, poxa, isso também é algo que sempre quando eu tenho essa pergunta ou esse desafio, a empresa ela me responde desse jeito. E aí ela reconhece essa característica com um valor e talvez nem seja um valor principal da organização, mas é uma forma dela sempre responder com relação àquele desafio que possa surgir. Então, sim, os clientes eles percebem e às vezes percebem mais do que a própria empresa até quando tem essa aderência assim, com relação ao cliente. Certo. E onde a gente pode deixar esses valores evidentes, assim, como a gente faz para as pessoas entenderem quais são os nossos valores? É pelos comportamentos ou a gente pode fazer uma divulgação maior? Como seria? Pelos comportamentos é o exemplo, né? Então, sim, essa é a principal forma. As decisões que a empresa tomar, elas sejam pautadas nesses valores, nesses comportamentos. Esse é o primeiro passo. Agora, cada empresa tem uma forma de atuar. Coloca na sua parede, cria-se um quadro, cria-se dinâmicas com os colaboradores, coloca-se na rede social, divulga-se isso, faz um marketing com relação aos seus valores, até mesmo para que as pessoas conheçam, vejam as diferenças, porque existem empresas de diversos concorrentes, ou independe do segmento, cada empresa tem uma característica e os seus valores fazem com que essa característica, com que essa empresa seja única. Então, vale a pena reforçar sempre para os seus clientes, para o mercado, né, de forma geral. Talvez uma pessoa que ela olhou e falou, poxa, me identifico com isso. E aí ela se torna um cliente mais fiel do que outras pessoas que talvez não valorizem as mesmas coisas. Você está falando isso de reforçar e tudo mais. Aqui dentro, a gente está passando pelo processo de implementação da cultura organizacional, dos valores, dos propósitos. E aí, você está falando tudo isso, eu estou olhando aqui do lado, né? Porque todos os colaboradores ganharam um azulejinho com os valores da empresa. E é engraçado, porque realmente você fica vendo, você acaba incorporando isso. Sim.
E isso é uma estratégia que a maioria das pessoas podem usar. Às vezes nem custa tanto, né? Um, antigamente dava para o mousepad, né, que tinha alguma informação, alguma coisa para colocar em cima do computador, que hoje cada vez mais home office. Eu sei que vocês fizeram também não com valores a canequinha, né, personalizada. Ela E não traz valores à caneca, mas ela traz alguma referência à organização. Então, cada um tem uma forma de trazer essa proximidade para que as pessoas, de fato, tenham essa conexão maior com a empresa. E use a criatividade. Eu acho que quanto mais criativo for, diferente, constante, melhor é. As empresas usam diversas formas, diversas. legal. A Mari está fazendo uma pergunta. Em uma entrevista de emprego. Ai, gente, desculpa. Uma entrevista de emprego, é possível identificar se o candidato está mentindo sobre seus valores ou para conseguir uma vaga? Existem dinâmicas que é possível aplicar com relação a valores para que a gente conheça os valores do candidato. Pessoas que fazem o recrutamento e seleção, elas são possíveis fazer esse trabalho de reconhecer os valores. Óbvio que é que nem casamento, né? Namoro. A gente tá paquerando, a gente desconfia que seja de um jeito, tá namorando de um jeito. Dizem que vai conhecer mesmo a pessoa quando tem o casamento. E eu acredito que numa empresa não seja diferente. A gente consegue conhecer o que a pessoa valoriza, o que ela preza, mas quem é realmente a pessoa no dia a dia, possivelmente só na prática. Mas quanto melhor for o trabalho antes de conhecer comportamentos, né? Existem outras ferramentas. Existe o DISC, por exemplo, entender os comportamentos que essa pessoa tem, quais são as preferências comportamentais dela, entender quais são os valores que ela tem. Isso facilita na tomada de uma decisão. Não é a única forma, mas são duas formas que eu conheço que são muito importantes antes de uma contratação. E existem empresas que usam até, né, processos seletivos longos. Gosto muito da Heineken, por exemplo, que eles criaram uma forma diferente de trazer. Depois procurem, vou até compartilho com vocês, vocês divulgam depois. Mas a Certo. Heineken, num ano, ele fez um processo seletivo completamente diferente. Selecionou várias pessoas e aí ele entendeu quais eram os melhores, fez uma campanha na internet, as pessoas conseguiam votar quem as pessoas queriam que aquele candidato pudesse ser contratado e criou situações diversas. Por exemplo, numa entrevista de emprego, ele estava em um desses processos e o entrevistado desmaiava para ver a reação que a pessoa teria. Algumas pessoas correram, algumas pessoas foram acudir, outras não sabiam o que fazer, para entender a reação de quando realmente um problema está acontecendo, o que essa pessoa faria. Em uma outra situação, por exemplo, o prédio soou o alarme de incêndio, como se estivesse pegando fogo. E aí essa pessoa desce com o entrevistado, eles chegam lá embaixo e tem o corpo de bombeiro agarrado com um círculo como se fosse uma cama elástica, né, para a pessoa se jogar do prédio. Era só uma simulação, mas estava tudo bem orquestrado, numa altura confiável, enfim, estava toda a proteção necessária. E tinha uma pessoa lá, faltando uma pessoa, vem aqui alguém ajudar, vem aqui alguém ajudar. E dentro desse processo, algumas pessoas foram ajudar e outras não. E aí, dentro desse processo completamente diferente, a gente consegue entender como que essa pessoa vai reagir no momento de pânico. Um pouco mais indiferente, preocupada, tão panicada que não vai conseguir responder, ou ela vai conseguir contribuir com as situações. E aí surgiu lá uma das pessoas que foi eleita, ele foi reconhecido inclusive na final da Champions League, enfim, vale a pena assistir essa forma de entrevista. Mas estou trazendo esse exemplo que as empresas elas começam a ser cada vez mais criativas para ver o que de fato a pessoa responde, quais são os valores que essa pessoa tem e como que ela responde no dia a dia com uma situação adversa. Então existem N formas. Também, nesse aspecto, acredito que a empresa precisa ser criativa aí. Certo. O que mais? Aqui a gente passa sempre com o processo, tipo, todo mundo que entra passa no processo com você para entender quais são os valores pessoais e como a gente desenvolve isso e tudo mais. Pessoas de fora também podem fazer esse processo com você?
Podem sim. Podem me procurar, eu contribuo com elas. Enfim, a gente pode marcar uma sessão, se for só para descoberta de valores. Mas eu trabalho com desenvolvimento. Eu trabalho com desenvolvimento de competência em específico e contribuindo para que as pessoas consigam atingir aí seus objetivos. Então, minha opção é sempre mais corporativa para que essa pessoa consiga ou ter um melhor resultado no dia a dia de trabalho dela, ou conseguir um nível hierárquico diferente, entender quais são as demandas dentro da organização, mas, eventualmente, eu posso contribuir também com aspectos pessoais, para que a pessoa possa conhecer os seus valores, conhecer os seus comportamentos predominantes e o que ela pode fazer aí com relação ao que ela quer atingir com as metas dela. Mas existem diversos processos, né? Existe o processo de coach, existe o processo de mentoring, existem algumas ferramentas possíveis para contribuir. Mas sim, eu faço isso para as pessoas também que querem conhecer aleatoriamente. Além de empresas, né, que me contratam para fazer isso dentro das suas organizações. Certo. Uma empresa que tem os seus valores alinhados, o seu propósito, ela tende a ser mais organizada, ter mais um rumo do que uma empresa que não tem isso definido? Eu achei que no começo da sua pergunta você fosse trazer assim, a empresa é mais lucrativa, que eu acho que é o que a maioria das pessoas querem saber, É, eu né? também entro nessa questão. O que a empresa ela tende a ter quando ela tem valores definidos, quando ela tem propósitos definidos, ela tem visão? Ela tem mais congruência, ela sabe onde ela está indo e como ela quer chegar lá. Ela não vai caminhando aleatoriamente. Então, essa empresa ela tende a ter mais sustentabilidade. É uma empresa mais concisa, que ela tende a ter mais longevidade com relação a isso e atrair as pessoas certas. A gente não perde muito tempo com pessoas que não valorizam as mesmas coisas que a gente. Porque muitas pessoas estão buscando preço. E o preço ele é um commodity, né? Um preço ele está atrelado para todo mundo. Mas uma vez que eu pratico alguma coisa diferente do mercado e aquela pessoa valoriza isso, não tem preço. Porque a atenção, no exemplo de vocês com animais, né? O cuidado, a possibilidade de entregar mais, a possibilidade de fazer tudo realmente que existe na medicina, ou quase tudo, né? Tudo seria talvez mais utópico, mas fazer de fato o máximo pelo animal é uma entrega que algumas pessoas elas gostariam de fazer e não tem preço isso. A gente sabe que tem pessoas que vendem o carro, que vendem algumas coisas para poder pagar o melhor tratamento e nem sempre traz o melhor tratamento para o animal porque ou é enganado, ou porque não sabe ainda as ferramentas ou as possibilidades. E aí, quando se depara com uma empresa que tem esses valores, que tem um compromisso com o seu cliente, de trazer a verdade, de ser honesto, de ser... Então, você começa a ter uma identificação e não tem preço. Então, sim, é possível também trazer mais receita, mas eu acredito principalmente que ela traz mais concisão, ela traz mais prosperidade e atrai pessoas que estão pensando da mesma forma. Legal. A Ju está fazendo outra pergunta. Você acha que colaboradores e clientes que não compartilhem dos mesmos valores que nós tendem a se afastar? Eles tendem a se afastar automaticamente, ou a pessoa, ou a empresa identifica que de fato tem um valor que não é aceitável dentro da organização e assim demite essa pessoa também. Então existem das duas formas. Existe a empresa que identifica um valor completamente excludente, ruim para a saúde da organização e acaba mandando essa pessoa embora, ou a pessoa sente tanto peixe fora d'água daquela instituição, daquela empresa e também pede demissão. E o mesmo serve para clientes que queiram o serviço. Se eles se identificarem, eles nem não continuam. Com o cliente é mais difícil, principalmente quando tem algum produto ou serviço que ele precisa. Às vezes ele não conhece, mas no primeiro problema que ele tiver com essa empresa, ele vai buscar alguma coisa melhor, alguma coisa diferente. Então, eventualmente, ele entrou numa loja, não foi bem atendido naquela loja, ele dificilmente vai entrar de novo naquela loja. Ele vai buscar uma alternativa, vai buscar uma outra empresa. Então, o cliente também percebe, com certeza, isso, ou pelo mau atendimento, ou porque não, quando teve algum problema a empresa não resolveu, e assim por diante. Então, sim, o cliente ele percebe,
mas às vezes não é tão simples perceber esses cuidados, esses detalhes, e as pessoas continuam na sua zona de conforto. Às vezes compram porque é mais perto, às vezes usam um serviço porque é mais cômodo naquele momento, enfim, existem N formas. Às vezes dinheiro, existem uma série de coisas, mas se sabe que existe alguma coisa que ela tem congruência com valores, ela paga mais por isso. Vamos pegar o exemplo da Mari, por exemplo, que a gente sabe que é vegana. A Mari, ela paga mais por produtos. Pessoas que são veganas pagam mais por produtos que não foram experimentados em animais. Mas tem o seu custo, porque tem uma identificação ideológica. Existem valores ali que aquela pessoa ela não abre mão. Então, ela compra produtos de marcas que são mais ambientais, que são mais protetoras, enfim. Tem esse cuidado que outras não têm. E as empresas vão percebendo cada vez mais isso, né? Então, elas também estão... É uma tendência a todas as empresas trabalharem melhor os seus valores, a sua política ambiental e uma série de coisas, né? Até a Apple, por exemplo, que se diz bastante inovadora, mudou o conceito aqui do carregador, trazendo mesmo uma polêmica grande, eles não estão entregando mais dentro da caixinha, porque fizeram um cálculo X e Y que estariam preservando uma série de coisas com relação ao meio ambiente. E aí, se a gente entende se é uma estratégia comercial, política, é difícil também analisar. Mas eu quero acreditar que uma empresa tão grande quanto ela não esteja enganando só com relação, pensando só no lucro, mas também esteja pensando no meio ambiente. Mas assim são as empresas, cada vez mais pensar sobre o que as pessoas valorizam, como que elas valorizam, e a gente também poder entregar de uma forma um pouco mais próxima com relação a isso. Legal. A Gi está fazendo uma pergunta aqui. Para aquele empreendedor pequenininho, que às vezes nem se considera empreendedores, mas são. Você diria que eles fossem em busca de seus propósitos e valores? Sim. Agora, o que a minha experiência trouxe, além do sim, né? Além do propósito, além dos valores, tudo isso é muito importante, mas a empresa ela precisa dar lucro. Então não adianta só pensar no ideológico, ela precisa criar uma estratégia para ter um resultado positivo e gastar menos do que ela vende, do que ela gera de receita. Então são vários conceitos. Então sim, propósito, valores e com relação até à visão é importante. Um planejamento estratégico, como implantar isso, uma equipe congruente com relação a todo esse processo, mas ela precisa gerar lucro, ela precisa ter um controle financeiro para não gastar tanto. Então existem outras coisas. Empreender exige muita competência, não só com relação a isso. E com relação a isso, tem empresas que apoiam, né, que na criação disso, de propósito, de valores. A pessoa não precisa ser especialista nisso. Agora, fazer essa gestão de todos esses outros aspectos, a implantação, requer mais energia do que simplesmente abrir um negócio e tocar de qualquer jeito. Mas sim, faz diferença. A Gi também fez outra pergunta aqui. E para aquela pessoa física que você acha que quando tem seus valores alinhados e claros, elas podem ter empregos onde tenham como consequência trabalharem mais felizes e satisfeitas por estarem alinhadas? Eu acho que eu já respondi isso de alguma forma, né? Mas sim, as pessoas são mais felizes com relação ao seu trabalho se tem congruência com os valores. É uma consequência natural. Vamos pegar o exemplo do vegano. Ela se sentiria mais feliz trabalhando numa empresa que valoriza as mesmas coisas, que tenham proteção meio de ambiente, ou num frigorífero. Ou em alguma empresa de moda que fazem os seus testes em animais. É óbvio que eu estou indo para um extremo, né, que a maioria conhece, mas é assim no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem uma incompatibilidade com algum valor que a gente não consegue ficar. E digo mais também, eu acho que essa pergunta foi importante até para a gente esclarecer outras coisas. Às vezes eu tenho incompatibilidade de valores com o meu gestor direto. E esse é um dos maiores percentuais de demissões que existem. As pessoas elas pedem demissão da sua empresa, muitas vezes do seu gestor, não é da sua empresa. Ela não compartilha dos mesmos valores do seu gestor direto. E aí as pessoas deixam aquela organização porque tem essa incongruência com os valores do líder direto. Às vezes a empresa nem sabe disso, tem uma política, tem um valor diferente,
mas esse gestor, por algum motivo, ele tem algum valor que é incongruente com a organização e com essa pessoa que é liderada. E aí sim também acontece, eu diria que 70%, 80% das demissões são em virtude dos gestores diretos do que propriamente da organização. Não que não tenha, né, da organização, mas muito mais dos seus gestores por valores também, por incongruência com algumas coisas. Certo, O que entendido. mais? As minhas dúvidas agora acabaram. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguém tem mais alguma dúvida? Como tá nosso tempo aí? A gente ainda tem uns 12 minutinhos. Tá bom. Então, se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat para a gente. Acho que isso pode enriquecer mais. Enquanto o pessoal vai formulando, vai pensando, vou fechando aqui o meu raciocínio, se não surgir nenhuma pergunta. Mas eu, só reforçando de tudo que foi dito, eu acredito que quando a gente tem clareza de quais são os valores pessoais, quais são os valores da minha organização, e a gente trabalha em prol dessa mesma sincronia, desses mesmos valores, a gente tende a ter mais resultado. Então, se você está aí hoje numa empresa que qualquer um, né, está numa empresa que talvez não tenha essa política, não estou falando para essa demissão, mas procure ver o que te toca o coração, o que te faz mais sentido, faça um movimento para desenvolver competências para poder mudar, ou para empreender, ou para ir para uma outra empresa que tenha mais aderência, enfim, independente do que seja, com calma, desenvolva essa competência enquanto você tem algum lugar, né, algum respaldo financeiro para que possa fazer essa mudança. Porque muitas vezes nós ficamos sufocados com uma série de coisas que acontecem na nossa vida e às vezes a gente não sabe o porquê. E aí, quando a gente tem essa clareza dos nossos valores, dos valores da empresa, a gente começa a falar, puxa, é por isso que eu discordava de fulano, era por isso que eu não concordava com essa política da empresa. E aí a gente tenta fazer um pouquinho diferente, mas às vezes não tem força para mudar naquela empresa. Então, que a gente consiga fazer essa transição de uma forma um pouco mais tranquila, mais calma aí, né? Eu vi aqui que a Mari mandou uma pergunta. O que surgiu aí? Qual a gravidade se uma empresa cria valores que não consegue seguir? Bastante. Uma empresa ela tem que ter congruência. Se ela não consegue, não é um valor que ela tem, não é algo que existe. Então é importante sempre estar claro, principalmente nos líderes, para que eles possam repassar para as outras pessoas. Então é importantíssimo. E ela está Né? perguntando qual o reflexo. Incongruência, as pessoas perdem a confiança. Acho que confiança é a palavra. Digamos que uma empresa ela tenha, vamos usar o exemplo, a Mari está perguntando, né? Vamos usar o exemplo do vegano. Uma empresa divulgou que ela usa materiais reciclados, biodegradáveis, X e Y, e aí sai uma notícia nas mídias de que era mentira e que ela fazia teste em tal coisa. Possivelmente ela vai ter um prejuízo gigantesco, eventualmente até quebrar, até falir, até fechar, mas ela vai ter um prejuízo muito grande por clientes que não vão comprar mais a ideia dela porque ela foi enganada. E valores é um pouco disso. Eu acredito nisso. As pessoas pregam isso, divulgam isso, mas às vezes não tem a sua política pautada nisso, perde-se a confiança. Às vezes, nesse caso, para toda a sociedade, ou para a sociedade que tem contato com isso, ou se importa com isso. E às vezes mais local, com aquele cliente, com aquela rede de relacionamentos daquela pessoa, porque ela vai ficar muito insatisfeita e contar isso para as pessoas próximas. Dizem que antes uma pessoa falava mal para até 300 pessoas. Falava para 10 pessoas, essas 10 pessoas para 10 pessoas, e assim a gente ia chegando. Hoje, com as redes sociais, um post ruim, detratando aquela empresa, pode chegar a mais de 1 milhão. Existem empresas que têm prejuízo de milhões de dólares em virtude de um cliente mal atendido. Só que eu não quero entrar na esfera do mal atendimento, mas possivelmente os valores não estavam tão claros naquela empresa para tratar mal o
o produto ou o cliente, ou tratar de uma forma que não é congruente com o que aquela empresa estava praticando. E aí quebra-se essa confiança. Então, acho que confiança é a palavra com relação a isso. Certo. Mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Maravilha. Que bom, espero que tenha sido esclarecedor com relação a valores, né? É só um bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho do que nós trabalhamos com a Qualivet. A Qualivet hoje com propósito definido, com valores definidos, também tem os seus comportamentos, a forma como os valores são praticados. Você mostrou o azulejo, acho que é um reforço, né? E sabe que tem muito mais do que isso. No evento foi investido bastante em brindes, em formas de reforçar tudo isso, de criar esse conceito, mas é só o começo. Existe muito trabalho aí. Se isso for perdido, as pessoas que estão na Qualivet, os colaboradores ou até os clientes, eles não vão perceber isso na ponta. Então, isso é constante, que 2021 aí seja ainda mais focado nesse processo, que consiga mostrar os diferenciais, porque quanto mais tem diferenciais, mais as pessoas conseguem visualizar e valorizar as mesmas coisas. E aí, por proximidade, tende a ter uma prosperidade maior, de resultado, de impacto, né, de relevância que traz na vida das pessoas. Então, que 2021 possa trazer ainda mais relevância e impacto na vida dos animais e dos tutores aí, né? Com certeza, Edu. E aguardem que cada vez mais o Qualivetes traz novidades. Então, é tudo muito divulgado aqui no Instagram. Então, fiquem de olho, nos sigam. E se eu vou mostrar, a Mari tá falando, você vai mostrar qual o brinde de cada valor da Qualivetes? Não, eu não vou. Eu mostrei o azulejo que fala os nossos valores, que é o comprometimento, transparência, ética, atendimento individualizado e dinamismo. Mas ao longo da semana, como a Ju tá falando aqui, a gente vai fazer vários posts e vai falar várias coisas sobre os nossos valores. Que as pessoas conheçam um pouquino mais, né? Eu acho que essa é a Sim, parte principal. Fico feliz de participar desse movimento, dessa mudança. Eu acho que é um marco. O Olivetes existe há muitos anos e agora, de uma forma ainda mais profissional, mostrando para o mercado quais são os seus diferenciais, o que as pessoas precisam acreditar ou conhecer. Então, que de fato traga ainda mais significado para todo mundo. Então, obrigado por me convidar pela live, falar um pouquinho, trazer essas questões e disponha. Eu acho que a gente vai estar junto aí em 2021 durante muito tempo ainda. E a com Ana está certeza. dando parabéns. Obrigado, Ana. Obrigado que você acompanhou. Fico feliz. Ana é uma parceira, amiga aqui. Muitos anos aí também. E que bom, Ana. Espero que contribua para ti e para outras pessoas também, né? Eu acho que é um pouquinho de informação que as pessoas podem conhecer, podem trocar, aplicar no seu dia a dia, na sua vida e assim por diante, né? Então, obrigado aí também. Obrigada, Edu. A gente que agradece a parceria e tá sempre aqui com a gente ajudando. Então, obrigada Até para quem estava mais. assistindo a live e até mais. Tchau. Vou sair aqui. Até Beijos. mais.